Pare por um instante. Respire fundo. Agora me diga, você está vivendo sua vida ou apenas ocupando espaço? Vivemos em um tempo onde todo mundo quer parecer valioso, mas quase ninguém está disposto a construir valor de verdade. As redes sociais nos ensinaram a buscar curtidas, os algoritmos a implorar atenção, e o medo de não ser suficiente nos fez reféns da aprovação alheia. Mas e se eu te dissesse que existe um outro caminho? Um caminho milenar, trilhado por imperadores, escravos libertos, soldados, filósofos, homens que enfrentaram guerras, exílios e a morte. E mesmo assim, construíram algo que nem o tempo conseguiu apagar. Um caráter inabalável. Esse caminho tem nome e começa dentro de você. Estamos falando do estoicismo, não como um conceito filosófico frio, mas como uma arma viva, um código de conduta, um mapa para atravessar o caos da existência moderna com propósito, força e dignidade. Mas atenção, este não é mais um curso de autoajuda. É um chamado à revolução interna. Se você está cansado de mendigar validação, se sua alma exige mais do que performance digital e frases de impacto, se você sente, mesmo que secretamente, que nasceu para algo maior, então, o que está prestes a ouvir pode mudar tudo. Vamos começar pela verdade mais brutal. Valor não é algo que se ganha, é algo que se constrói. Você pode colecionar títulos, seguidores, dinheiro, fama. Mas, se você não domina a si mesmo, tudo isso é areia escorrendo pelos dedos. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha à sua disposição legiões, riquezas e poder absoluto. Mas foi em seu diário íntimo, entre batalhas e perdas pessoais, que ele escreveu: pare de discutir sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa é a essência do valor real. Não se trata do que os outros pensam de você, mas do que você é capaz de sustentar quando ninguém está olhando. O estoicismo não ensina a vencer debates, ele ensina a vencer a si mesmo. E aqui está a primeira virada de chave. Pare de medir seu valor pelo que os outros aprovam. Comece a medi-lo pelo que você se recusa a atrair em si mesmo. Você já percebeu que os maiores heróis da história não foram os mais talentosos, mas os mais resilientes? Epicteto era um escravo manco. Sêneca foi exilado por traição política. Marco Aurélio governou durante pragas e guerras intermináveis. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos eles tinham algo que a maioria hoje não tem: uma alma treinada para não quebrar. A força interior nasce no cotidiano, no momento em que você escolhe disciplina, mesmo quando ninguém exige. No instante em que silencia o ego, mesmo quando ele grita por razão. Na decisão de seguir o caminho difícil, mesmo quando o atalho parece tentador. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Epicteto. Essa frase não é poesia, é um lembrete estratégico. Você controla sua resposta, e isso muda tudo. Antes de gritar o que você quer do mundo, aprenda a escutar o que o mundo exige de você. Em um tempo em que todos opinam, ostentam e vendem versões de si mesmos, a verdadeira autoridade é silenciosa. O estoico não é aquele que se cala por covardia, mas aquele que fala só o necessário porque sabe que o mundo está farto de barulho e faminto por clareza. Desenvolver valor real começa na escuta. Escutar sua própria mente, escutar sua intenção, escutar aquilo que não está sendo dito, mas está sempre presente.
A clareza nasce no silêncio, e o silêncio é o campo de treino da consciência. Enquanto muitos investem horas tentando parecer importantes, poucos investem em se tornar indispensáveis. Dominar seu ofício é mais do que acumular conhecimento. É transformar cada aprendizado em prática, cada prática em virtude e cada virtude em marca registrada da sua presença. Você não está aqui para entreter, está aqui para servir com excelência. A excelência não grita, ela se impõe pela qualidade do que entrega. Seja você artista, líder, pai, criador ou aprendiz, dominar seu ofício é sua forma de honrar a vida. O mundo pode esquecer o que você diz, mas jamais esquecerá o impacto que sua presença causa. Talvez o maior erro de quem busca valor seja viver em estado de reação, esperando aprovação, esperando uma chance, esperando alguém dizer, você pode. Basta. O estoico age antes da necessidade. Ele não apaga incêndios, ele constrói estruturas que não pegam fogo. Ser proativo não é ser apressado, é ser deliberado. É enxergar o que a maioria ignora e agir com base naquilo que a maioria evita. Se você quer construir valor, torne-se alguém que antecipa, que contribui, que resolve, antes mesmo de ser pedido. Esse tipo de pessoa não precisa implorar espaço, ela se torna o espaço. O mundo está saturado de gente performática, mas faminto por gente autêntica. E a autenticidade não nasce de slogans. Ela nasce do confronto com a própria fraqueza e da decisão de superá-la. No próximo capítulo, mergulharemos em 13 estratégias estoicas para cultivar esse valor interno de forma prática, concreta e transformadora. Você não precisa mudar o mundo, mas precisa, com urgência, mudar o seu eixo. E o eixo começa dentro. Você não precisa de mais frases de efeito. Você precisa de um manual, um código, um arsenal mental que te prepare para o mundo real. Porque se você não domina seu mundo interno, será sempre escravo do externo. E nesse campo de batalha que chamamos de vida, o estoicismo é mais que filosofia, é uma armadura. Aqui estão 3 estratégias para construir um valor que não depende de palmas, mas de princípios. Estratégia número 1. Construa um caráter que inspira respeito e não necessita dele. Você já conheceu alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvido? Essas pessoas não impõem, elas influenciam. E isso não vem de carisma, vem de integridade. Ser admirado de verdade, não por medo, bajulação ou marketing, exige uma força silenciosa, o compromisso inegociável com aquilo que você acredita, mesmo quando ninguém está assistindo. A verdadeira grandeza é manter o seu curso mesmo sob tempestade, disse Epiteto. É fácil ser firme quando tudo vai bem, mas e quando a vida bate? É aí que o valor se revela ou se desmonta. Construa um caráter que não precisa provar nada, porque já provou para si mesmo. Estratégia número 2. Domine a arte da comunicação que conecta. Você pode ter as melhores ideias do mundo, mas se não souber comunicá-las, ninguém vai te ouvir. E não estou falando de falar bonito, estou falando de falar com clareza, presença e propósito. O estoico não enfeita a fala, ele a afia. Palavras são como lâminas. Quanto mais afiadas, menos precisam cortar. Aprenda a ouvir. A escutativa é mais rara que diamante hoje em dia. Quem domina a escuta, domina o outro. Use histórias. Narrativas são o idioma da emoção. Quer que lembrem de você? Conte algo que ressoe. Fale o essencial. A retórica do estoico é limpa. Ele fala menos, mas diz mais. Estratégia 3. Relacionamentos são espelhos, não escadas. Tem gente que só se relaciona por conveniência. Busca aliados, não amigos. Contatos, não conexões. O estoico entende que relacionamentos não são degraus para subir. São espelhos onde o caráter se reflete.
A base de qualquer relação valiosa? Confiança. E confiança se constrói com verdade, presença e constância. A verdadeira amizade é uma alma em dois corpos, dizia Sêneca. Pratique escuta empática. Esteja disponível quando não for conveniente. Seja transparente, mesmo que isso custe a imagem. Quem cultiva vínculos profundos cria uma rede que o sustenta quando o mundo desaba. Estratégia 4. Seja protagonista, sempre. Esperar pela permissão é a religião dos fracos. O estoico não espera o vento soprar a favor, ele constrói suas próprias velas. Proatividade não é sobre velocidade, é sobre liderança silenciosa. Enxergue antes, haja antes, resolva antes. Ofereça soluções antes que o problema seja formalizado. Seja aquele que os outros citam como exemplo, não aquele que está sempre reagindo. Haja com intenção. Não se esconda na zona de conforto. Ela é uma armadilha disfarçada de alívio. Você não é funcionário do destino. Você é arquiteto. Estratégia 5. Valor não se constrói sozinho. Colabore. Esqueça o mito do lobo solitário. O valor real é exponenciado em ambiente fértil de trocas. O estoico entende que liderar também é somar. Trabalhar junto é uma arte, não uma concessão. Construa pontes. Honre quem contribui. Seja generoso com o que sabe. Ajude sem esperar. Reconheça sem bajular. Compartilhe sem medo. Aquilo que damos, verdadeiramente possuímos. Sêneca. Um verdadeiro guerreiro estoico sabe que o time certo transforma esforço em impacto. Estratégia 6. Crie uma marca pessoal que é espelho, não máscara. Seu nome é sua bandeira, mas tem gente que veste uma máscara e chama isso de branding. O estoico constrói sua imagem com base em verdade, não em filtros. Autenticidade vende, mas mais que isso, ela permanece. Construa sua reputação como quem ergue um templo, tijolo por tijolo, sem pressa, com firmeza. Reflita. Qual valor você representa? Como você quer ser lembrado? Quem você é quando ninguém está te observando é exatamente quem o mundo mais precisa conhecer. Estratégia 7. Supere as expectativas. Sempre. Não basta entregar o combinado. Quem quer ser insubstituível, entrega o inesperado. Isso não significa se matar para impressionar. Significa agir com excelência como padrão. Quer ser lembrado? Preste atenção nos detalhes que ninguém nota. Diga sim ao que outros evitam. Seja aquele que dá um passo a mais, mesmo que ninguém veja. Não viva como se fosse viver 10.000 anos. A urgência é agora. Marco Aurélio. O valor se constrói no esforço silencioso que ninguém aplaude. E é esse esforço que, com o tempo, te torna indispensável. Você chegou até aqui. E se chegou, não foi por acaso. Isso significa que há em você algo mais forte do que a distração, mais valioso que a aprovação, mais importante que o conforto. Chegou a hora de esculpir o que os estoicos chamavam de areté, excelência moral, a virtude como forma de vida, o valor como identidade. Vamos às últimas 6 estratégias. Estratégia número 8. Aprenda a defender seu espaço, com elegância e firmeza. Você sabe o seu valor, mas sabe expressá-lo? Muita gente boa se anula porque tem medo de parecer arrogante. Outros explodem porque não sabem se posicionar com firmeza. O estoico não é passivo, mas também não é explosivo. Ele é assertivo. Defender-se não é gritar, é sustentar. Sustentar seu ponto, sustentar sua fronteira, sustentar a dignidade sem precisar se explicar demais. Não diga que você é honesto. Seja, e se necessário, demonstre, dizia Epiteto. Negocie com clareza, comunique-se com convicção. Reconheça o outro, mas não sacrifique sua essência. Lembre-se, ninguém vai proteger sua integridade por você. Essa missão é sua,
E começa toda vez que você diz, aqui não. Estratégia número 9. Torne-se mestre das suas emoções. As emoções são como cavalos selvagens. Você pode ser arrastado por elas, ou pode aprender a montá-las. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que sente profundamente, mas responde com sabedoria. Autocontrole é uma arte. É a diferença entre reagir e responder, entre explodir e expressar. Você não controla o mundo, mas controla o que o mundo desperta em você. As coisas que nos perturbam não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Epicteto. Comece observando seus gatilhos. Respire antes de reagir. Transforme cada emoção em energia dirigida e não em explosão desordenada. Quem governa a si mesmo está pronto para qualquer trono. Estratégia número 10. Aprenda sempre. Questione tudo. A ignorância é confortável, mas o preço dela é a mediocridade. O estoico é um eterno aprendiz. Ele duvida com respeito, questiona com coragem e aprende com humildade. Enquanto o mundo corre atrás de verdades prontas, o estoico cava fundo. Ele lê, ouve, testa, erra, refaz e faz disso tudo uma obra-prima. A vida não exige que sejamos os melhores, apenas que nos esforcemos para sermos melhores do que ontem. Marco Aurélio. A mente que para de aprender começa a apodrecer. A alma que não evolui se encolhe. Seja aquele que cresce, mesmo quando ninguém exige. Estratégia número 11. Cultive o otimismo disciplinado. Sim, o mundo é caótico, mas o estoico não é um nihilista, ele é um realista ativo. Ele não espera que a vida seja fácil, mas acredita que pode torná-la melhor. O otimismo aqui não é sorriso falso, é força de visão, é coragem para enxergar além da dor. A verdadeira felicidade está em desfrutar o presente sem ansiedade pelo futuro. Sêneca. Pratique gratidão. Busque beleza nas pequenas coisas. Celebre avanços sutis. O estoico sabe que mesmo na escuridão, há sempre uma vela acesa, e ela é acesa por dentro. Estratégia número 12. Pratique o autocuidado como responsabilidade, não luxo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é um ato de responsabilidade com tudo e todos que dependem da sua energia. O estoico entende que o corpo é o templo da ação, a mente, o campo da batalha, e a alma, o guerreiro. Durma bem. Alimente-se com consciência. Movimente-se. Respire. Recolha-se. Diga não quando for preciso. Autocuidado não é spa, é estratégia de sobrevivência e performance. Você não pode dar o seu melhor ao mundo se vive funcionando pela metade. Estratégia 13. Celebre seus avanços com orgulho sóbrio. O estoico não se exibe, mas também não se esconde. Ele sabe reconhecer a própria evolução. Sabe saborear as vitórias sem se embriagar por elas. Reconheça a sua grandeza, mas lembre-se de onde ela veio. Sêneca. Celebre sem ostentar. Agradeça sem se acomodar. Compartilhe sem vanglória. Cada passo adiante é uma prova. Você não está aqui por sorte. Você é fruto de escolhas conscientes, de quedas superadas, de disciplina aplicada. E isso ninguém pode tirar de você. Encerramento. A chama que não se apaga. Diálogo final. Você chegou ao fim deste caminho, mas o verdadeiro caminho só começa agora. Porque viver como um estoico com o mundo moderno é um ato de rebeldia. É recusar o teatro
e abraçar a verdade. É parar de pedir permissão para ser grande. Você não precisa que te aplaudam, precisa que te reconheçam. E para isso, você precisa se tornar inegável, inabalável, íntegro, internamente rico. Lembre-se, valor real não se constrói com palavras, mas com postura. Ninguém vai te dar aquilo que você ainda não decidiu ser. E no fim, o que permanece é o que você fez com o que ninguém viu. Seja esse tipo de pessoa, o tipo que, mesmo no silêncio, impõe presença.